outro fato aconteceu, esse foi de 52. Outro fato aconteceu no ano seguinte, em 53. O ex-capitão do Exército que prestava serviço para o Amapá, do governo do Amapá, Euclides Rodrigues, que também foi considerado uma grande referência na história do esporte amapaense, né, na história do esporte amapaense, ele ajudou a grandes nadadores amapaenses ganharem várias competições, né? Ele informou em um jornal ter visto também luzes em cima do Rio Amazonas, em setembro, parece, de 53. Isso foi noticiado no mesmo jornal também. Foi noticiado em 53. A palavra dele, como eu digo assim, além de ser um militar, né, era um tiro. Você sabe disso, era um tiro. E não iria mentir. E essa notícia dele, essa informação dele, acabou repercutindo para fora do então território. Jornais como o Jornal do Brasil, Correio da Manhã publicaram essa situação. Esse relato ele deu as características do objeto? Para o Jornal do Amapá não saiu detalhes. Para um desses jornais que eu encontrei, que foi o Correio da Manhã, que você encontra no acervo digital da Biblioteca Nacional, você encontra isso, que ele aparece em explicar que são uma formação meio que ondulada, praticamente como se fosse uma colher de cabeça para baixo, sem ponta, sem o cabo, corrigindo, sem o cabo. Deu apenas a entender isso, né? Uma colher de cabeça para baixo, né, cara? Aquele OVNI clássico, prata, né? Eu acredito que devia ser algo também que se via muito aqueles filmes históricos da década de 50, como Guerra dos Mundos, na verdade, todos aqueles... aquele mundo cinematográfico que a gente vê em cima agora, do assunto. Não deixa de ser curioso isso. O tempo, a época em que ocorreram esses avistamentos, porque é o início da história da ufologia moderna, né? Ela começou em 1900, na década de 50. O primeiro caso grandioso aí que a gente tem registro é o caso Roswell. De 47 para cá, exatamente, de 47 para cá. E tem uma proximidade, né, de época aí que é curioso. Cara, eu tenho. Porque, desculpa interromper, porque é assim também. Há relatos, por exemplo, que durante a construção da estrada que hoje nós conhecemos como a BR-156, que chamava antigamente de Amacapá-Oiapoque, ainda em 51, há relatos que até um ex-funcionário de uma empresa, que era do Walter do Carmo, da empresa dele, chegou a relatar para netos e dizer que eles viam muito em certo horário que eles paravam para trabalhar, já próximo da região do atual município de Amapá, que eles viam também luzes estranhas no céu, né? Nesse mesmo período também, na década de 50. Da década de 50, eu cheguei a encontrar uma faixa de uns 5 registros, e curioso é em jornais, e o curioso, todo num espaço assim, que eu observei esse detalhe, assim, 6 meses, 1 ano, que não sei por qual razão assim as pessoas, eu acredito que aconteciam por um modo muito assim esporádico, claro, inexplicável também em cima disso, né? E geralmente um fato por ano praticamente, como esse 52, o de 53 do capitão Euclides, esse outro de 51, o de 50, então sempre muito curioso, que eu achei interessante isso, né? Observando que relato só que um por ano, assim, isso que eu achei muito curioso, não sei porquê.